Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai discutir algo que alguns designers que empreendem acabam negligenciando e que é fundamental para o sucesso do negócio. Vamos falar sobre o atendimento ao cliente. Pois é, não é somente porque a gente é designer que precisa saber desenvolver projetos, trabalhar ali a criatividade, ter repertório, enfim, a gente também precisa ter um bom atendimento para ter clientes. Já reparou para pensar que um bom atendimento pode ser o diferencial do seu negócio ou pode ser o diferencial que levou o cliente a fechar com você para fazer o projeto? Pois é, assim como às vezes a gente entra em uma loja ou vai em algum site e mesmo com a intenção de comprar algo, a gente ali não é bem atendido ou a pessoa que nos atendeu não nos tratou bem, não deu as informações necessárias, não prestou um bom atendimento. O que a gente faz? Sai dali sem comprar. Geralmente é assim comigo. Se eu já vi que o atendimento não foi bom, ou pelo WhatsApp, ou o atendimento presencial mesmo ali não foi legal, eu já não compro, já saio da loja. Agora, já reparou também que muitas vezes a gente entra ali na loja só para dar uma olhadinha, sem intenção de comprar, mas a gente foi tão bem atendido pela pessoa, ela foi tão prestativa, que você saiu de lá comprando alguma coisa? Pois é, olha aí o poder de um bom atendimento. O pior de tudo é que muitas vezes as pessoas não se dão conta de que às vezes elas não estão conseguindo fechar com os clientes pelo fato do seu atendimento, por não prestar atenção nesse detalhe que é essencial e que é muito relevante para a pessoa do outro lado, para a pessoa que vai decidir se vai fechar com você ou não. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 3 motivos pelos quais você deve sim dar uma atenção especial ao seu atendimento, porque ele pode fazer uma grande diferença no seu negócio. E o primeiro motivo é gerar conexão. Cuidar dessa parte do atendimento é ter essa capacidade de gerar uma conexão com esse cliente, com esse possível cliente. Isso pelo simples fato que eu comentei lá no início do vídeo, que muitas vezes a pessoa entra ali só para perguntar o preço, para perguntar como que é o processo, como que é o trabalho, como que é o desenvolvimento, e mesmo sem ter a intenção, ela acaba fechando alguma coisa. Ou a pessoa, mesmo com a intenção de comprar, viu que o seu atendimento tem um diferencial, que você é uma pessoa que demonstra isso nesse atendimento, ela pensa, poxa, olha, o valor dele até tá um pouquinho mais alto do que eu tava querendo investir, mas o atendimento foi tão bom que eu vou querer fechar com ele. Então, ter essa capacidade de gerar essa conexão, de ter essa escuta, de entender a pessoa ali naquele primeiro momento, já é algo para você se atentar no seu atendimento. E pensa só, isso acontece principalmente para nós designers, pois nós vamos desenvolver um projeto de identidade visual para a empresa do cliente, para a marca dele. A gente precisa ter essa conexão para que ele sinta ali confiança, para que ele nos passe as informações necessárias, para que a gente tenha um briefing muito recheado, muito completo, para poder fazer o desenvolvimento daquele trabalho. Só que isso vai acontecer no primeiro momento ali, no primeiro contato, quando ele chama você para pedir um orçamento, chama você para tirar alguma dúvida, para conversar sobre como é o seu trabalho. Então, gerar essa conexão já nesse primeiro momento é muito importante. O segundo motivo pelo qual você precisa ter mais atenção no seu atendimento é o profissionalismo. Sim, o seu atendimento também vai te ajudar, além de criar conexão com o cliente, demonstrar o quanto você é profissional. E isso faz o quê? Transmite confiança. E isso é tudo que o cliente precisa. Mesmo que o seu posicionamento de marca seja uma comunicação ali mais informal, né? Eu não tô dizendo aqui pra gente ser formal, mandar somente e-mails, não, nada disso. Tô dizendo que a forma como você se comunica precisa ser clara, o cliente precisa entender. Ele precisa entender o seu processo, como você desenvolve o seu trabalho, quanto tempo você leva para desenvolver esse trabalho, como que vai ser a comunicação de vocês. Então, ter essa clareza de entender como é o seu trabalho e como você explica isso para o cliente é muito importante. Isso ajuda a mostrar para o cliente que ele está lidando com um profissional que entende do seu trabalho, que entende ali dos seus valores e que sabe muito bem o que está fazendo. Então, a sua forma de trabalhar e a sua forma de explicar como tudo isso funciona para o seu cliente vai refletir muito na forma como ele te vê como profissional. Então, nada de responder as coisas de qualquer jeito. Tenha interesse sobre o que a pessoa está falando, escute. A gente precisa muito mais escutar às vezes do que falar. Você precisa entender as dores desse seu cliente para você entender qual é o ponto em que você pode auxiliar ele. Faça o seguinte, vamos fazer um exercício, tá? Faça a seguinte pergunta a si mesmo,
pensando em como você trabalha hoje. Os seus processos e as suas etapas refletem essa postura profissional? Você consegue explicar isso de forma clara para o cliente? Você tem isso claro na sua mente de como funciona cada etapa do seu processo, do seu atendimento? Pois é, se você ainda não tem essa organização, já aproveita para começar a fazer, pois você precisa ter essa clareza sobre o seu trabalho, sobre como ele é desenvolvido, para que você possa transmitir isso ao cliente. Mas olha só, eu não tô falando aqui que você tem que ter processos engessados e falar palavras difíceis. Longe disso. Você precisa se manter fiel à sua essência, porém precisa proporcionar acolhimento, precisa entender sobre os seus processos, organizar tudo isso para que você consiga explicar de forma clara para as pessoas que vão chegar até você, para que você demonstre todo o seu profissionalismo, para que a pessoa se sinta confiante em fechar o projeto com você. E o terceiro motivo aí pelo qual você deve sim dar uma atenção especial ao seu atendimento é a organização. Ai, Fernanda, mas como assim? Fazer um atendimento ao cliente é só trocar uma mensagem, trocar um e-mail, é só conversar com ele ali pelo direct do Instagram. Calma, pode ser só isso. Mas para que isso aconteça, você precisa ter uma certa organização, para que você não tenha que parar todo momento que você está trabalhando no desenvolvimento do projeto para responder alguma pergunta ali, para responder alguma dúvida que poderia ter sido esclarecida lá no início. Equilibrar a parte de desenvolvimento do projeto com a parte de atendimento pode ser desafiador e muitas das vezes pode nos levar a ter processos caóticos. E eu falo isso porque eu já passei por esses momentos aí. Então, ter um bom atendimento e uma sequência de processos organizados vai facilitar a sua vida e a vida do cliente. Vai ter menos estresse, mais eficiência e o cliente satisfeito. É aquela história, quando o cliente não entende o que vai acontecer depois do briefing, depois da proposta, depois do contrato, ele vai ficar mandando mensagens, ele vai ficar querendo saber qual é a próxima etapa, como que vai funcionar isso, como que vai funcionar aquilo, ele vai ficar te questionando. E não tem problema nenhum o cliente ficar perguntando. O que acontece é que quando a gente trabalha com desenvolvimento de projetos, a gente precisa se dedicar àquilo, precisa ter um momento ali tranquilo para fazer o desenvolvimento do projeto. E aí, ter que ficar parando para responder uma mensagem aqui e outra mensagem ali, não funciona. E eu falo isso para você, designer, para que você tenha um processo organizado, para que o cliente saiba quando que ele vai receber cada uma ali das etapas, para que você tenha mais tempo para trabalhar com tranquilidade no projeto e não precise ficar se estressando com pequenas coisas que ao final do dia se tornam um grande estresse. A organização é a chave para você conseguir conciliar aí o atendimento com o desenvolvimento dos projetos. E, gente, isso pensando assim, tá? Eu tô falando aqui, não é quando você tem ali um projeto para ser desenvolvido. Mesmo que seja um projeto, ter essa organização é fundamental. Mas pensa aí, com vários clientes ao mesmo tempo, se você não tem esse tipo de organização, um processo padronizado, uma sequência de atendimento, você vai enlouquecer. Para de ser doida! Então, se você se sente meio perdido, não consegue ainda definir as suas etapas, seus prazos, não sabe por onde começar, não sabe como fazer isso, calma que eu tenho a solução. Vem conhecer meu treinamento para designers que é focado exclusivamente nessa parte de processos. Além das aulas, que são 26 aulas, tem um material bônus excelente, tem um e-book com todo o passo a passo, tem um Trello completíssimo com roteiros de atendimento para você conseguir ter um atendimento ali com as pessoas, desde que elas solicitam o orçamento, até mesmo quebras de objeções ali no meio, até a entrega ali do projeto final. E tudo isso por menos de R$100. Mas se você quer aproveitar, já entra no link que eu vou deixar do treinamento aqui no box de informações, tá? Porque ele vai ter atualizações e ele vai mudar esse valor, porque eu abri completamente todo o meu processo para vocês. E eu mostro lá como que vocês podem fazer isso, como vocês podem estruturar todo o processo de atendimento, ter essas etapas bem definidas e essa organização para que não tenham estresse. E que se tiver estresse, seja mais controlado. Bom, esses aí foram os 3 pontos principais que eu considero essenciais para vocês se atentarem no seu atendimento. Então, pensem aí que vocês precisam gerar conexão com o cliente nesse primeiro atendimento. Pensem aí que vocês precisam demonstrar o quanto são profissionais. Vocês precisam transmitir esse profissionalismo para a pessoa se sentir confiante e fechar com você. E também que vocês precisam ter organização
para que o processo possa fluir com muito mais clareza para você e para o cliente também. Bom, foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!